Uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, comunicador, comunicadora. Para você que acabou de assistir a aula da primeira aula de regência verbal, ou para você que assistiu há algum tempo a primeira aula de regência verbal e está assistindo agora a nossa segunda aula. Vamos continuar com aquilo que eu te falei a respeito da preposição envolvendo os verbos. Falei para você de alguns verbos já no nosso primeiro encontro sobre esse assunto e vamos fechar. Tenho mais alguns verbos para falar para você ainda sobre regência verbal. Teria muitos outros, eu poderia ficar aqui também te falando 3, 4 horas de verbos de regências, né? Tem uns dicionários de regência. Aliás, se você quiser mais sobre regência, cadê o meu aqui, ó? Mais sobre regência. Eu recomendo esse dicionário aqui, ó. Dicionário Prático de Regência Verbal do Celso Luft. Será que está na câmera aí? Espero que esteja. Não consigo ver a minha câmera enquanto eu estou gravando. Dicionário Prático de Regência Verbal do Celso Luft, da editora Ática. Esse aqui está antigo, com certeza a capa já está diferente. Esse meu aqui, acho que é de 2005, 2006, essa edição é de 2006. Então a capa já é outra, mas se você quiser saber mais sobre regências e tudo mais, eu queria ter uma fonte de consulta para esse assunto, já que é tão importante. O dicionário de regência do Celso Luft, com certeza, é o mais completo e o mais didático, né, que a gente tem hoje. Beleza? Vamos falar então dos verbos ir e chegar. Quero falar desses verbos, cara, por quê? A gente ouve muito e gosta muito de usar os verbos ir e chegar com a preposição em. Quantas vezes a gente não ouve? Ah, vou no clube, vou no colégio, vou no shopping, vou no cinema, vou no parque. Ou quando eu chegar no shopping, chegar no cinema, chegar na casa da fulana, no prédio do fulano. Formalmente, os verbos ir e chegar, eles vão reger a preposição a. E não a preposição em, preposição a. Então, fui ao clube, fui ao cinema, fui ao shopping, fui ao parque. Quando eu cheguei ao clube via Jurema, assim que chegar ao estádio, eu te telefono. Quando eu chegar ao prédio, beleza? Ontem eu fui ao cinema. Quando eu cheguei ao cinema, dei de cara com a Jurema, beleza? Fui a algum lugar, cheguei a algum lugar. Quero te falar também sobre o verbo ter, nesse sentido do necessitar. Coloquei até entre parênteses, é necessitar, porque não é o verbo ter no sentido de possuir, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um carro, não é isso não. É o verbo ter no sentido de necessitar. Eu tenho de fazer tal coisa, preciso fazer tal coisa, né? Que a gente usa muito com a preposição que. Esse é outro verbo bem sutil, mas formalmente, tenho de fazer isso. Tenho de acordar cedo amanhã. Amanhã você terá de resolver esse problema. Formalmente, o que não pode ser usado como preposição. Ah, tenho que acordar cedo amanhã. Tenho que acordar. Formalmente, a gramática normativa não gosta do que como preposição. Eu tenho de acordar cedo amanhã. Também, e são todos pontos que eu penso, às vezes, sempre coloco aqui, penso em colocar de pontos que aconteceram já na dublagem, já aconteceu de me corrigirem erradamente, erroneamente, mas me corrigirem em relação a isso. Eu falo o conceito e aí não, então tá bom, então deixa, mas tá certo esse? Tá, então deixa assim, né? E esse daí também já foi, mais de uma vez. Por quê? Como eu falo pra você, cara, tudo é treino, tudo é treino. E principalmente regência é algo que eu, por muito tempo, me policiei muito. Hoje eu não falo mais fui no clube. Não falo. Nem se eu tiver num contexto da maior informalidade possível, já com uns drinks na cabeça, não falo. Mas por quê? Porque eu treinei muito isso. Por um tempo, quando eu comecei a dar aulas de português, eu me policiei muito, né? Que eu não queria falar fui no clube, mas saía de tanto falar fui no clube. Ah, fui no shopping, fui no tal lugar, fui em tal lugar. E comecei a policiar, fui ao clube, fui ao cinema. Até que isso começou a sair com naturalidade, né? Isso é importante, porque
Quando a gente pega estruturas que não fazem parte da gente, a gente às vezes pronuncia com falsidade. E aí é problema. Eu pronunciar com falsidade, às vezes me parece mais prejudicial do que eu errar na certeza, né? Às vezes o cara erra com uma certeza tão grande que passa batido. Agora, acertar na certeza, claro que é sempre melhor, né? Seguir a normativa com naturalidade, com precisão, é sempre melhor. Então, se eu falando aqui com você, eu não diria assim, então, ontem eu fui no parque com os meus filhos, não diria mesmo. Ontem eu fui ao parque com os filhos, mas porque eu me policiei muito para isso até chegar a essa naturalidade. Estou dizendo isso porque às vezes a gente tem a ideia de que professores de português usam a normativa por intuição, porque nasceram com esse dom, né? E não é nada disso, não é nada disso, tá? Acontece que tem muitas coisas que a gente se policia. Algumas fugas à normativa, eu já falei para vocês que eu me permito mesmo, né? Mas algumas eu não me permito. Eu vou no meu limite, né? Cada um tem o seu limite. Tem fugas que eu me permito, não vou usar uma mesóclise. Dir-lhe-ei agora, não quero ser purista, mas algumas fugas eu não quero, né? E o verbo ter também, o ter que é outra coisa que me incomoda, porque foge muito da normativa. A normativa não aceita o verbo, o que como preposição. Então, tenho de acordar, tenho de fazer, tenho de fazer isso amanhã, né? Tenho de gravar mais uma aula, né? E sai com naturalidade. Então, às vezes, eu lendo, na hora já mudo. Na hora, coisa que eu não preciso nem pensar, sabe? Mas eu estou dizendo isso para você não por mim. Estou dizendo isso para dizer que basta você ser policiar e você vai chegar a isso. Você chega a isso tranquilamente, tá? Coisa que de 3 semanas que você fique se policiando mesmo, tá falando um negócio, volta e fala de novo, né? Que é o que eu estou começando a fazer agora, aliás, com trava de glote e elisão. Elisão ainda nem tanto, mas às vezes trava de glote, quando eu percebo o que eu faço, eu estou começando a voltar e falar de novo, né? Mas as pessoas vão achar no começo que você é meio maluco, mas e daí? Você é mesmo, né? Mas assim, também deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem. O importante é você se preocupar com o seu desenvolvimento, né? Então, fazer isso mesmo. Falava uma regência errada, eu voltava e me corrigia. Sabe? Vou no clube, não, vou ao clube, né? Faz isso 2 semanas que você internaliza esses verbos e aí você vê quais você vai se permitir, quais não. Aquilo que te incomoda, né? Mas saiba que para você falar com naturalidade no contexto de formalidade, você trazer para o dia a dia é bacana. Quanto mais você fala, com mais fluidez isso vai sair da sua boca. Beleza! Verbos esquecer e lembrar são 2 verbos bem interessantes também, porque eles são diferentes dos verbos esquecer-se e lembrar-se, tá? Se eu usar esses verbos sem o pronome se, eu vou usá-los também sem preposição. Se eu usar esses verbos com o pronome se, aí eu vou usá-los com a preposição de, tá? Esquecer e lembrar sem preposição. Esquecer-se e lembrar-se com a preposição de. Então é o seguinte, Jurema lembrou a data do meu aniversário. Jurema lembrou a data do meu aniversário. Jurema se lembrou da data do meu aniversário. Percebeu a diferença? Ela lembrou a data. Se lembrou da data. Com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição. Tá claro isso? Eu esqueci as chaves do carro. Eu esqueci as chaves. Eu me esqueci das chaves. Eu esqueci a chave. Me esqueci da chave. Com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição. Tá claro isso? Basta você lembrar do filme
esqueceram de mim, que não está de acordo com a gramática normativa. Esqueceram-se de mim ou esqueceram-me. Claro que, mais uma vez, na publicidade, nos filmes e tudo mais, é muito comum fugas da norma padrão para se aproximar do interlocutor. De fato, um filme chamado Esqueceram-me seria um fracasso de bilheteria. Imagina, assista agora ao grande sucesso Esqueceram-me. Pô, ninguém assiste isso aí. Né? Esqueceram-se de mim ia ficar muito formal. Esqueceram de mim, bem mais natural, bem mais próximo do meu interlocutor, bem mais próximo do meu público. Fechou, toca o barco. Né? Mas, mais uma vez, formalmente, esqueceram-se de mim ou esqueceram-me. Com pronome, com preposição, sem pronome, sem preposição. Esses dois verbos aí, acarretar e implicar, são dois verbos também que são muito usados com a preposição trocada, mas acrescenta-se uma preposição para ele. Né? Uma preposição que eles não querem. Os verbos acarretar e implicar não querem preposição. Não querem preposição. Ok? A gente vê esses verbos usados com a preposição em. Então o cara fala assim, tais medidas acarretarão em melhorias para a empresa. Tais medidas implicarão em melhorias para a empresa. E os verbos acarretar e implicar não regem preposição. Tais medidas acarretarão melhorias para a empresa. Tais medidas implicarão melhorias para a empresa. Acarretar e implicar sem preposição. Os verbos obedecer e desobedecer regem a preposição a. Regem a preposição a. Cuidado com esses dois aí também. Né? É preciso obedecer aos ensinamentos do guia. Obedeça ao seu pai, menino. Quantas vezes a gente não diz lá, né? Obedece o seu pai. Obedece o titio, hein? Eu vou sair, mas é para você obedecer o titio. Desde criancinha a gente ouve. Não, é preciso obedecer ao titio. Ok? Então, ele desobedeceu aos regulamentos da empresa. Ele foi mandado embora porque ele desobedeceu aos regulamentos da empresa. Desobedeceu aos regulamentos. Cuidado para não fazer a elisão aí. Beleza? Verbo torcer. Vou ter esse verbo aí principalmente para você que trabalha com esporte, locutor esportivo. Verbo torcer a gente ouve muito com a preposição para. Né? Eu torço para o Corinthians, eu torço para o Palmeiras. Para que time você torce? Formalmente o verbo torcer vai reger, vai pedir a preposição por. Então, eu torço para o Audax, não vai rolar. Não vai rolar. Eu torço pelo Audax, eu torço pelo Corinthians, eu torço pelo Palmeiras. Por que time você torce? Por qual time você torce? Tá? Verbo torcer com a preposição por. Fechou? E não a preposição para. Maravilha? Verbo custar. Esse verbo aqui, cara, eu quero te dar um exemplo dele. Do uso, a regência dele vai ser essa: algo custa a alguém. Custar no sentido de ser difícil, tá? Não no sentido de preço. Quanto custou isso? Isso a gente não tem problemas com essa regência, mas na regência do ser difícil, porque é muito comum eu ouvir isso aqui, ó. Nossa, eu custei para entender aquela matéria. Eu custei para entender. Cara, olha a regência que ele quer: algo custa a alguém. Pensa no ser difícil mesmo. Algo foi difícil a alguém, certo? Isso foi difícil para mim, a mim. Entender a matéria foi difícil para mim. Então, entender aquela matéria custou a mim. Ou custou-me, custou a mim, custou-me entender aquela matéria. Agora, eu custei para entender não rola. Tá? Então, nossa, eu expliquei, mas ele custou para entender. A gente usa o custar no sentido de demorar, né? A gente substitui. Então, nossa, ele demorou para entender, ele custou para entender. Mas formalmente não é esse o uso do custar. Formalmente o custar é mais para o ser difícil mesmo. Então, foi difícil para ela entender.
né? Então, custou a ela entender. Tá claro? Ou entender a matéria custou a ela, fazer aquilo custou a ela, fechou? E não nessa maneira que a gente costuma ver, tá? E por fim, quero te falar do verbo namorar, que é um outro verbo que também aparece no dia a dia com a preposição trocada, né? A gente vê muito aí, eu namoro com a Jurema, eu namoro com a fulana, né? E o verbo namorar não quer preposição, então eu namoro a Jurema, né? Eu namoro com a Jurema não vai rolar. Eu namoro a Jurema, então o uso correto. Quer namorar comigo? Se alguém chegar para você e falar, quer namorar comigo? Você responde, vai estudar, tá? Vai estudar e depois a gente namora, né? Porque não namoro com alguém, eu namoro alguém. Então, quer namorar-me? Seria a pergunta correta. Bem bacana, aliás, bem romântico, né? Quer namorar-me? Né? Mas eu namoro alguém, não com alguém. Beleza? Cara, esses são os verbos que eu selecionei para você, tá? Foram ao todo 14 verbos, se não me engano. 14 ou 15 verbos que eu selecionei para você. Os principais, né? Claro, eu poderia dar aqui um módulo com 10 aulas de regência, né? E a cada módulo ficar te contando histórias e situações e usos e falando de variante linguística, enfim, eu ficaria aqui a madrugada toda, eu digo a madrugada toda porque agora são 15 para meia-noite, né? Mas provavelmente ainda grave mais uma aula ainda hoje. Mas é isso, eu separei alguns principais para você entender a pegada da regência. Você entendeu? Entender essa pegada. O que é a regência? O que é o trabalho com a regência? O que é o trabalho com a preposição? Porque, uma vez entendida a regência, você tem acesso fácil ao conteúdo, à informação, você tem acesso fácil. Então basta você colocar no Google regência, verbo tal, aparece. Você tem dicionário de regência à sua disposição, né? Então eu escolhi alguns verbos principais para te exemplificar, para te falar de contexto, para te contar história, para te falar, aconteceu isso em tal lugar e tal, para te falar do contexto formal e do contexto oral, para isso, para você sacar como a preposição entra nesse nosso bate-papo sobre linguagem. Agora, como eu te falei, passou daí é informação. Acesso à informação a gente tem muito. Então, use esse acesso que você tem à informação. Abuse desse acesso que você tem à informação. Você já sabe o que é regência e como encontrá-la, tá? Agora é com você. Antes de a gente terminar, só quero relembrar das nossas fontes, né? Temos lá o nosso YouTube, Prova de Português, Caco Pena, Facebook, @Prova de Português, bota lá na busca, @Prova de Português, vai aparecer na minha fanpage com várias dicas de português lá para você. Algumas delas vão ser trabalhadas na nossa aula de dicas, né? Agora é regência, a próxima é concordância, depois dicas, módulo 3, 4, 5, no último módulo, nosso quinto módulo, algumas delas, mas outras você tem no @Prova de Português. No Instagram as dicas também estão lá, só me buscar lá Caco Pena. No Snapchat você também me encontra com Caco Pena, dicas constantes de português lá para você. E o e-mail provadeportugues@yahoo.com.br. O e-mail principalmente para dúvidas de concursos públicos e tudo mais, tá? Então se você também é concurseiro, você me manda que às vezes eu pego as dúvidas do e-mail e uso para gravar os vídeos no YouTube. Beleza? Então é isso aí da minha parte. Novamente, um prazer ter estado com você e eu espero te encontrar daqui a pouco no nosso módulo de concordância verbal. Até já.